São João, capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo. São João, capítulo 1. Verso 1 também. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém, irmãos? Amém. Pode se assentar e louvar a Deus com as palmas. Queridos irmãos, eu quero apresentar a todos vocês, a partir de hoje, nós vamos começar a estudar esta apostila, este manual, os grandes ensinamentos de Jesus Cristo. Repitam comigo: os grandes ensinamentos de Jesus Cristo. Esse aqui é o manual para este semestre, certo, irmãos? Nós estamos com este novo manual, com diversos ensinamentos de Cristo. E quando eu falo dos ensinamentos de Cristo, nós precisamos entender em essência quem é Cristo. Quem é Cristo? Irmãos, tem um tesouro escondido aqui dentro de João 1:1, que muita gente ainda não conseguiu escavar, não conseguiu garimpar. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você sabe, irmãos, o que é o tesouro que está escondido aqui? Eu quero que você preste muita atenção. João 1:1 vai nos levar lá atrás, em Gênesis 1:1. Gênesis 1:1 diz assim: Bereshit bara Elohim et shamayim et eretz. A palavra eretz do hebraico é terra, shamayim, céu. Bereshit, no princípio. Bara, criar, criou. Não quero criar confusão aqui, nem causar confusão, mas eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar aqui agora. A Bíblia Sagrada, a Torá dos judeus, a Torá, ela é composta de 5 livros, basicamente, os ensinamentos, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, o Pentateuco. A palavra Gênesis no hebraico é Bereshit. Bereshit. A palavra Bereshit quer dizer no começo. Por isso que é em Gênesis que no 6º dia aparece o começo de tudo, o começo do homem. É por isso que no começo a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós podemos entender isso de duas maneiras. Você vai ter que dar glória a Deus na hora que eu explicar a segunda. A primeira maneira: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós entendemos a palavra no princípio, Bereshit, no início de tudo. No início de tudo criou Deus os céus e a terra. Só que por que você vai dar glória a Deus? Porque a palavra Bereshit, Reshit, Rosh, a palavra Rosh no hebraico quer dizer cabeça. Por isso que o ano novo judaico é chamado de Rosh Hashanah, a cabeça do ano, o começo do ano.
E quando diz Bereshit, é a mesma coisa que a palavra Rosh, cabeça. Quando diz Bereshit, no princípio, a palavra princípio não é somente início. Então a palavra está querendo dizer assim, ó, no cabeça foram criados o céu e a terra. O que é esse cabeça? O cabeça é o princípio. O que é esse princípio? É o verbo. Tudo que foi feito por causa dele. Quem que é esse verbo? É a palavra. Quem que é a palavra? É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora veja o que diz aqui em João 1:1. No princípio era o verbo. A palavra verbo do grego é logos. No princípio era o logos. O que é o logos? De primeira mão é fácil entender o que é o logos. É o sentido de qualquer coisa. Os animais têm o logos deles. Até as plantas têm. A produção de fotossíntese, o mecanismo de xilema, de floema das plantas, tudo isso tem uma inteligência e tem uma comunicação entre as partes da planta. E os seres humanos, todos eles têm mecanismos para se comunicar. Mas os homens entre si se comunicam. As plantas se comunicam. Os animais se comunicam. Agora, como é que Deus vai se comunicar com o homem? Quem que é Deus? Criador do céu e da terra. Como é que ele vai se comunicar com o homem? Não tem jeito. Por quê? Porque ele é magnífico. Ele é extraordinário. Ele é tremendo. Ele é glorioso. Ele é fabuloso. Ele é inacessível, ele não cabe em lugares pequenos, ele é tão esplêndido, tão extraordinário, que o homem limitado nunca vai entender ele, mas ele quer se comunicar com o homem. Como é que ele vai fazer isso? Eu vou te dar um exemplo aqui, vamos considerar uma formiga. Vamos considerar uma formiga, e eu sou menor do que uma formiga diante do meu Deus. Mas você está observando uma formiga, e você está vendo que aquela formiga está indo na direção do perigo. Um tamanduá está prestes a absorver aquela formiga. Ou várias formigas serão absorvidas por aquele tamanduá. Mas você não quer interferir no ecossistema. Você não quer interferir no processo da cadeia alimentar que a formiga e o tamanduá pertencem. Você não pode fazer nada. O máximo que você pode fazer é tentar influenciar a formiga para ela não ir na direção do tamanduá. Você não pode influenciar em nada, você não pode espantar o tamanduá. Você só pode tentar influenciar para a formiga não ir, ou para ela fugir dali. E você vai gritar: formiga, o tamanduá vai te pegar. A formiga não vai entender você. Elas se comunicam entre si através de um mecanismo chamado feromônio. Feromônio. Mas ela não vai entender a sua voz. Agora, se outra formiga, pelas antenas, se comunicar com ela, ela vai desviar a rota, ela vai fugir. E Deus quer se comunicar com o homem. Como é que ele vai fazer isso? Através dos trovões, através dos querubins, através das rodas de fogo, através do poder da buzina, do sonido no monte? Não, não resolveu. Como é que ele vai fazer isso? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Como é que vai fazer isso? Deus se faz carne. Deus se materializa na forma de homem. Para quê, pastor? Para se comunicar conosco, para nos avisar do perigo e nos apresentar a salvação. Olha que coisa tremenda. Olha o que é o mistério da salvação. É isso que acontece. O mistério da salvação. Um mistério extraordinário. Pastor Billy Graham, prefiro chamar ele assim. Prefiro chamar ele de pastor do que de doutor Billy Graham. Certa feita, em uma de suas grandes conferências, em um de seus grandes livros que ele escreve, ele diz: os cientistas Neil Armstrong, Yuri Gagarin, dizem que o maior feito da humanidade, o maior evento do mundo, é o homem ter subido e pisado na lua.
Discordo, diz o pastor Billy Graham. O maior evento de todos foi Deus descer e pisar na terra. Dá uma glória a Deus aí. Ai de nós se não fosse isso. Glória a Deus. Então, no princípio era o verbo. O que é verbo? É o logos, é a comunicação, é a palavra. Do hebraico a palavra é dabar. Dabar. E quando eu falo de dabar ou de debar, eu vou me deparar com aquela cidade, aquela região onde está o Mefibosete. Muitos interpretam a palavra Lodbar como terra sem pastos. Na verdade, a palavra debar, ela é composta das palavras Dalet e Bet e Re. 3 letras do alfabeto hebraico. Dalet, Bet e Re. Debar. Debar significa pasto e significa palavra. Só que a palavra Lo, do hebraico Lo, quer dizer não. Lodebar, sem pasto ou sem palavra. E Mefibosete está na terra sem palavra, terra sem pasto. E nós, nossos ancestrais, seja descendentes de africanos ou descendentes talvez até de caucasianos, de brancos, de europeus, estávamos sem pastos e sem palavra, que estávamos na miséria da idolatria, do paganismo e até na miséria da barbárie. Sabe o que é barbárie? Sabe o que é alguém que é bárbaro? É alguém que não tem conhecimento, o que Paulo vai dizer, sem Deus no mundo. É assim que nós estávamos, sem comida, sem alimento, porque o ser humano ele tem um vazio no seu coração, e esse vazio é tão grande que é do tamanho de Deus. E nós estávamos com fome, nossos ancestrais, nossos familiares, estavam todos com fome, sem alimento, vazio, perecendo, angustiado, faminto, alguma coisa faltava. Dinheiro não preenche isso, sexo não preenche isso, inteligência não preenche isso, sabedoria, conhecimento não preenche isso, glamour, status e fama não preenche isso. Esse espaço que existe, somente Deus preenche. É um espaço que só pode ser preenchido por um tipo de alimentação saudável chamada Deus. E nós estávamos sem pasto, ovelhas sem pasto, sem a palavra. Mas igual aconteceu com Mefibosete, ele foi introduzido novamente à presença do rei. Estávamos nós jogados, gentios, abandonados. Os próprios judeus desprezavam e ainda zombam dos gentios até hoje. Os judeus, muita gente tem simpatia, assim, é judaizante, os judeus, o kippah na cabeça, guardar o sábado, não comer carne de porco. Os judeus, o candelabro judaico, a menorá, o símbolo da estrela de Davi ou de Salomão, Jerusalém, e tantos rituais do judeu, o judeu daqui, o judeu dali. Coitado dos gentios, os judeus não estão nem aí para gentio. Nós éramos desprezados como se fôssemos animais. Desculpa a sinceridade, mas nós não éramos nada melhor do que isso. Deus com misericórdia, Deus com graça e com compaixão, lá na terra, sem palavra, sem o verbo, sem a sabedoria, porque a maior sabedoria não é a científica, a maior sabedoria é o temor de Deus. Estávamos lá jogados, abandonados no mundo. Deus falou: eu vou mudar essa situação. Seja branco, seja negro, seja africano, seja europeu, seja indiano, seja asiático, seja da região da Oceania ou das Américas, eu vou fazer uma obra extraordinária, porque eu amo tanto a humanidade, que eu vou enviar meu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dá glória a Deus, Curitiba. Quem dá glória a Jesus, dá glória a Jesus. No princípio era o verbo, a palavra. Agora eu vou dizer o que Jesus Cristo na verdade é. Jesus Cristo, quando ele é o verbo, falo de verbo. Verbo não é simplesmente para ser uma conjugação. Quando se fala de verbo é para se entender tudo que existe. Por quê? Tudo que existe. Porque a terra era sem forma e vazia.
E havia trevas sobre a profundeza do abismo. Era isso. Sem forma, vazia e em trevas. É isso o formato da Terra. Um formato ovoide, que daqui a pouco se explode com o Big Bang. Isso é história que nem boi dorme mais. Esses cientistas que ainda querem sustentar essa teoria estão todos desempregados, morrendo de fome. Porque isso não engana ninguém mais. Com o advento da internet, ninguém mais acredita nessas teorias mentirosas e estapafúrdicas. Não tem como, não tem lugar mais. O mundo que existe foi criado da seguinte maneira: a terra sem forma, vazia. Eu não posso entrar neste mérito agora do período antes dessa situação caótica da terra, que é a expulsão de Satanás. Mas eu vou dizer dessa parte que a terra está sem forma, vazia, em trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Escuta bem, mesmo a terra estando sem forma, vazia e em trevas, o Espírito Santo ainda pairava sobre a face das águas. É aí que eu entendo o seguinte: mesmo que hoje a terra esteja sem forma, mesmo que hoje a terra esteja vazia, quando eu digo terra, estou dizendo a sociedade, mesmo que hoje a sociedade esteja mergulhada em trevas, o Espírito de Deus ainda paira sobre a face das águas. Sabe de que maneira? Ele ainda tem misericórdia desta terra através da sua igreja que está na terra. Deus ainda tem misericórdia desta terra através da igreja. Ele ainda paira sobre a face das águas por causa da igreja. Agora escuta essa frase que eu vou falar agora. Vocês se lembram aqui na rua João Negrão, lá na frente, perto de onde hoje existe um templo fabuloso, extraordinário, que deve ter custado uma fortuna. Antigamente ele era uma fábrica de fósforos naquela região. O nome dessa fábrica é Fiat Lux. Quem lembra desse tempo? Quando eu digo que eu sou velho, vocês não acreditam. Eu lembro. Fiat Lux. Alguém sabe o que significa a palavra Fiat Lux? É uma palavra latina. É uma palavra latina para o ato criacionista de Deus. Fiat Lux. Deus olha para a terra sem forma, vazia e em trevas. E no latim, segundo a tradução de Jerônimo, Deus pronuncia estas duas palavras: Fiat Lux. A palavra lux do latim significa luz. E a palavra Fiat é até marca de carro, né? Tem gente que pensava que Fiat significa filho de italiano atrapalhando o trânsito. Mas Fiat significa faça-se, aconteça, exista. A terra sem forma, vazia e em trevas. De repente Deus diz assim, no meio de toda aquela escuridão, no meio de toda aquela bagunça, no meio de todo aquele ambiente entenebrecido, no meio de todo aquele ambiente bagunçado, no meio de todo aquele ambiente onde existe somente caos e uma aleatoriedade do mais perverso possível, Deus levanta a sua voz imperativa assim, ó: haja luz. Quando Deus diz haja luz, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Houve luz. Houve luz. Deus falou, haja luz. Você sabe o que vai ser o motivo para você dar glória a Deus? Nós seres humanos, nós desobedecemos a Deus. Essas plantas, elas crescem porque elas obedecem a Deus. Os animais, quando latem, ou quando mugem, ou quando o animal pia, ou faz qualquer outro movimento, qualquer barulho, até o acasalamento, ele está obedecendo a Deus. Nós seres humanos somos rebeldes, nós somos os únicos que não obedecem a Deus. Mas tem um detalhe, quando o mundo está daquele jeito, o mundo veio a existir com toda essa harmonia tão bonita, por causa de uma palavra. E quando estou dizendo que Jesus é o verbo, é porque Jesus se manifestou na primeira vez, quando Deus diz haja luz. O que quer dizer haja luz? É a palavra que está funcionando, é o verbo que está funcionando. Se Jesus criou esse mundo, Ele tem poder para mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar a tua família, mudar totalmente a tua vida. Dá glória a Deus, igreja. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga comigo, Jesus Cristo vive. E Ele é o verbo. Por isso que um crente tem que ser de palavra.
Pastor, e se eu não for de palavra, e se eu não honrar minha palavra, então não fale. Pastor, e se Deus me fez tantas promessas para a minha vida, então descanse e não murmure que Ele vai cumprir uma por uma. Qual que é a garantia que o pastor me dá? Você sabe por que os homens mentem? Um homem ou uma mulher mente, geralmente, sob pressão, ou para impressionar alguém naquilo que ele não é, porque ele tem medo. Quando alguém mente, geralmente é porque tem medo. Quando eu falo de inferno, alguma pessoa talvez possa dizer assim: pastor, o inferno. O diabo comanda o inferno, e ai de nós se o diabo se levanta com o inferno inteiro contra nós. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. O inferno existe nas palavras de Jesus Cristo. E alguém aqui acredita que Ele é poderoso? O inferno, nas palavras de Jesus Cristo, foi criado, feito por Deus, como um local punitivo. Não é um quartel-general para o diabo dar treinamento para os demônios. O diabo fica lá brincando de tiro ao alvo para aprender a ficar melhor na sua perícia, na sua pontaria. Não, senhor. O inferno é um lugar de castigo. Foi Deus quem criou. O diabo não manda no inferno. Eu quero dizer o seguinte aqui: se o diabo não tem poder sobre o inferno, ele não tem poder sobre nada. Salmo 24, primeiro: de Deus é a terra e a sua plenitude. Deus manda na terra e na plenitude. Então, se Deus manda em tudo, Deus não precisa mentir. Se Ele te fez promessa na tua vida, não tem capeta que consiga revogar. Ele não tem medo de ninguém. Ele não precisa mentir. Confia nele, na palavra dele. Dá glória a Deus, Curitiba. Aleluia. Jesus é o Logos. Então, se Ele é o Logos, Ele é a sabedoria. E se Ele é a sabedoria, por isso que eu fiz essa introdução, porque nós vamos falar dos ensinamentos de Jesus. Quem quer aprender com Buda não tem problema. Quem quer aprender com algum rabino, não tem problema também. Quem quer aprender com um professor de teologia, pode aprender. Se alguém quer aprender sobre escatologia, sobre hermenêutica, sobre exegese e sobre tantos assuntos da teologia, pode aprender, parabéns, ótimo. Quem quer aprender também com o capeta, ele tem bastante para ensinar. Tem uma parte que ele não gosta, que ele quer pular, né? A parte que Jesus pisa na cabeça dele, né? Agora, eu prefiro aprender com Jesus. Quem concorda que é a melhor sabedoria de Jesus? Quem concorda, diga glória a Deus. Aleluia. Amém? Eu apresentei essa introdução aos irmãos. Na verdade, eu tinha um texto, me estudei, me preparei, li a tarde inteira para meditar com os irmãos. Agora estou até com vergonha de falar onde que eu ia falar com vocês hoje à noite. Mas eu estava orando ali atrás, daí daqui a pouco o Espírito Santo começou a me revolucionar. Falou: para. Para que você vai falar outra coisa. E já falei já, quem exalta Jesus aí? Amém? Jesus é o maior. Nós vamos aprender algumas lições sobre Jesus Cristo, os ensinamentos dele. Lição número 1: arrependimento. Um elemento essencial do Evangelho. Existe uma ciência moderna chamada utilitarismo. Tem tantos ismos, não sei nem por que eu falei isso. Tem tantos ismos por aí que se ensina hoje. Mas principalmente o utilitarismo quer ensinar sobre a superação humana. Que o ser humano pode, que o ser humano faz, que o ser humano acontece. Em outras palavras, que o ser humano não precisa de Deus. Que o ser humano é autossuficiente. Não precisa de Deus. Você não precisa de Jesus. Você precisa de um bom plano de saúde. E de uma boa quantia de dólares. Nem que seja dentro da cueca ou dentro da blusa, igual alguns políticos fazem por aí. Mas você precisa de dólar. Você não precisa de muita coisa. Só de dólar. Os ensinamentos de Jesus são diferentes. Ele não diz que você precisa ser um doutor, ou que você precisa ser um multimilionário, ou que você precisa ser um expert em gambiarra. O Evangelho ensina o seguinte: que você precisa se arrepender.
Tudo que o ser humano precisa entender na sua vida, se quiser ter sucesso como homem, e se quiser ter sucesso como alma reinante na glória com o Senhor, tem que ter arrependimento. Só que quando eu falo de arrependimento, eu não falo de remorso. Nós vamos estudar sobre isso tudo aqui. Porque existe uma diferença elementar entre arrependimento e remorso. Arrependimento Esaú teve, mas foi um arrependimento com remorso. Porque o arrependimento de remorso é um arrependimento que não tem mais volta. O arrependimento da Bíblia é um arrependimento que no grego original é metanoia, que promove uma mudança de vida. E quanto mais nós nos arrependemos, mais nós vamos mudando de vida. E graças a Deus que o Evangelho, quando fala de mudança de vida, não é mudança para pior, é sempre para melhor. Quer saber qual que é o cidadão do céu? Quer saber qual que é o crente verdadeiro? Qual que é o crente que vai morar no céu com Jesus? Não é o santarrão que anda reparando o pecado de todo mundo, não. É aquele que consegue todo dia botar a boca no poste e arrependendo na presença de Cristo. Este é o verdadeiro cidadão do céu. Dá glória a Deus, igreja. Amém? Lição 1. Arrependimento. Um elemento essencial do Evangelho. É assim que o Evangelho começa. Arrependei-vos e crede no... Arrependei-vos e crede no... Arrependei-vos e crede no... Quem já chorou na presença de Jesus? Levanta a mão. Quem já? Alguma vez na vida, vocês não me escandalizam. Quem já chorou na presença de Jesus? Levanta a mão aí. Ufa. Amém. Ó pastor, mas se eu levantar a mão que eu já chorei. Irmão, se eu pudesse, eu ia fazer igual a Jeremias. Quem dera minha cabeça fosse fonte. Quem dera eu andasse só chorando a vida toda. Tem alguma coisa mais gostosa do que você estar chorando? E não é chorar de tristeza, é quando você está chorando com um pé na terra e o outro lá no céu. Tem nada melhor que isso, ou tem? Não tem. E isso é verdadeiramente uma demonstração que você é um cristão convertido de verdade. Segunda lição: mansidão. Mansidão. Quem é manso aí diz amém. Não pode mentir. Quem é manso aí quando alguém pisa no teu calo? Eita glória! Eu sou manso, mas o de baixo é meu. Como é que é? Jesus disse, para quem não é manso, Jesus não falou assim, você não é manso, você é bravo, você é nervoso, revoltado, então dá licença, que eu vim cuidar dos mansos. Não. Quem não é manso, Jesus fala, aprendei de mim que sou manso. Ele convida. Só que tem umas pessoas que dizem assim, eu aprender com Jesus que é manso, como é que ele vai fazer isso? Ele vai pegar meu coração e vai dar umas batidas no meu coração assim, vai dar umas chacoalhadas, umas apertadas, ou ele vai colocar uma poção mágica, uma essência do amortecimento de todo o meu temperamento. Será que ele vai fazer isso? Não. Na nossa vida como cristão, quanto mais bravo você é, quando Deus tem um plano de salvação com você, Ele vai te provar mais ainda. Ele vai te apertar e você diz assim, não, eu viro a cara, eu me rebelio, eu endureço a serviço, eu não abaixo, mano. Irmão, chega um momento que Deus vai te apertando, Deus vai te apertando, 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 até que você fica manso. Ele aperta tanto, mas aperta tanto, você vai se abaixando, se abaixando, se abaixando, você fala, meu Deus, eu não consigo mais me abaixar, se eu me abaixar eu vou cair. Opa, de joelho. Ele fala, bem desse jeito que eu quero, é de joelho mesmo, é de joelho mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo vive, dá glória a Deus. Oricanda labassurianda labaia. Aleluia. Ensinamento de Jesus, mansidão. Lição número 3, seja humilde em todo o tempo. Acabou, glória a Deus de Curitiba. Seja humilde todo o tempo. Alguém sabe qual que é a origem da palavra humilde? Humildade. A palavra humildade vem do latim humus. Sabe o que é humus? Sabe aquela terra preta do banhado? Altamente fertilizante,
Mas que ninguém vai sair por aí procurando humus. Humus? Por que eu quero com humus? Para entrar debaixo da minha unha? Eu ficar com a unha preta, que nem unha de tatu? Que eu quero saber de humus? Uma porção de terra desprezível, lodo banhado? O que eu quero saber de humus? E é bem daí que vem a palavra humildade. Não, mas eu não sou humus. Eu não preciso disso. Nós não somos humus. Nós não viemos do pó, da terra, do barro, não, né? Não, né? Nós não somos nada melhor que humus. Só que eu não sei que Satanás é esse, que confunde e faz alguns momentos a gente pensar que a gente é alguma coisa na terra. E a gente pensa que alguma coisa, daqui a pouco a gente é cortado da existência, está lá dentro de um caixão, e quando a gente pensa que é gente pensa que é gente, pensa que é alguma coisa. Daí está lá alguém lá, derramando lágrimas, pega uma florzinha, só não vou arrancar aqui para não escandalizar a irmã que colocou a flor aqui. Puxa daqui, tum, joga lá dentro, né? Todo mundo chora. Ah, pois é, era um bom homem, mas deixa eu sair daqui de perto, já está começando a feder. Daqui a pouco já vem o coveiro lá, tum, já enche a cara da gente de humus, de terra. Porque se a gente não aprende a ser humilde aqui, nessa vida a gente vai ter que aprender a ser humilde na eternidade. Não é fácil, né? Será que dá para dar um glória a Deus, nem que seja meio murcha? Será que não dá, não? Lição número 4. Está melhorando, irmãos. Dá um glória a Deus que melhora aí. Lição número 4. Evangelizar. Opa, já ouvi um aleluia ali. Evangelizar. Uma ordem de Jesus para suas testemunhas. Pensou Jesus dizendo assim: ô Milton Neves, sabe, eu dei uma olhada para você, você é bem magrão, desprezível, feio que dói. Mas eu vou te dar uma oportunidade de salvação, eu vou te fazer um pedido, Milton Neves. Será que você poderia pregar o meu evangelho? Prega lá, faz esse favor, se você não puder, não tem problema. Milhares de almas estão indo para o inferno, e se você não pregar, vai só aumentar os números, mas não tem problema, se você quiser, prega, se você não quiser, não precisa pregar. Jesus, ele não pediu, não tem nada de condicionalidade nisso. Jesus deu uma ordem imperativa: ide por todo mundo e pregar o evangelho. É uma ordem. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Dá glória a Deus. Amém? É uma ordem de Jesus para as suas testemunhas. Quem é testemunha de Jesus aí? Pastor, eu não levantei a mão porque eu não sou testemunha de Jesus. Eu vou cruzar meus braços porque eu não sou testemunha e não quero ser testemunha. Ah, tá. Então você pensa que ele curou teu câncer de graça. Você pensa que ele restaurou teu casamento de graça. Você pensa que ele te abriu as portas que nem ele te abriu até agora de graça. Você pensa que ele curou você com o problema do teu coração de graça. Você pensa que ele te deu grandes livramentos quando você nasceu de graça. Não, meu querido. Acorda. Tudo que ele fez por você é porque ele já estava te recrutando silenciosamente para você ser uma testemunha dele. Então vai, prega o evangelho, faça a obra de Deus, a tempo e fora de tempo. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Lição número 5. Justiça. Justiça, uma marca do discípulo fiel de Jesus Cristo. Justiça. Ah, pastor, agora eu te peguei. Agora eu te peguei. Agora eu vou poder arrancar o pastor do púlpito. A palavra mesmo diz que Deus não encontra um justo sequer. Vamos ser sinceros? Está no Antigo Testamento. Ah, pastor, mas está na palavra. Mas está no Antigo Testamento. Jesus não tinha vindo ainda. Jesus veio, morreu na cruz. O sangue que ele derramou serviu para nossa justificação. Então agora nós temos que ser justos. Agora mudou. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que adulterava não adultere mais. Aquele que enganava não engane mais. Aquele que procedia aleivosamente e perfidamente não proceda mais. Por quê, pastor? Porque nós somos justificados em Cristo. Então,
uma marca do discípulo fiel de Jesus Cristo é a justiça. Alguém entendeu? Lição número 6. Cuidado com a hipocrisia religiosa. Ai. O que é hipocrisia, pastor? Hipocrisia é um tipo de dissimulação. Já ouviu falar no ator? Você já ouviu falar de teatro que tem aquela máscara na frente do ator? E o ator cria um personagem, uma persona. E daí a palavra persona dá origem à palavra pessoa. Leute, Menschen, em alemão. People. Então, como funcionava a realidade das personas? Eu sou o Milton Neves, mas eu coloco uma persona aqui. A persona que eu coloco é uma persona diferente. É uma persona que pode ser uma outra pessoa, que pode representar uma outra realidade diferente da minha. Você não vê que as novelas, o ator tem um nome verdadeiro lá, e daí tem um outro nome fictício, né? Quem assistia a novela antes de ser crente, levanta a mão. Quem de vez em quando ainda dá uma bisoiada nas novelas antigas aí ainda? Que agora tem o Satanás do YouTube, tá pior as coisas, né? Mas a finalidade era ocultar e maquiar a realidade. A finalidade era essa. E toda vez que nós tentamos fingir, mentir ou enganar no nosso comportamento, ou quando nós estamos expressando alguma coisa que não é verdade, nós estamos sendo hipócritas. Até quando alguém dá glória a Deus sem sentir nada, ele é hipócrita. Sabia? Ou quando você está lá com o seu coração fervendo de ira, de mágoa, e você vê aquela pessoa que é o objetivo ou objeto daquela mágoa tua. Daqui a pouco teu semblante muda. Oh, querido. A pessoa virou as costas. Falso. A pessoa vira de novo. Falso. Oh, minha irmã, que bonito esse teu casaco. Que feio. Deus é tão bom, né, irmãos? Dá uma olhada aqui o tamanho da minha testa aqui. Vocês já pensaram? Alguns irmãos que são meus irmãos de testa comprida, que nem eu. Tem umas irmãs também privilegiadas nesse sentido, né? Que por acaso, se tudo que você pensasse ou sentisse no teu coração aparecesse na testa, já pensou? Ô pastor, mas a gente precisa ter a política da boa vizinhança. É por isso que o crente tem que vigiar para falar pouco. Porque quando ele fala pouco, ele não precisa mentir e nem ser hipócrita. Já que ele fala pouco, ele não precisa mentir ou maquiar uma realidade. Meu Deus, esse assunto é muito comprido. Diga glória a Deus. Que as pessoas fogem da hipocrisia lá do mundo e entram na igreja pensando em encontrar pessoas sinceras. E às vezes, na maioria das vezes, alguém diz assim: não, eu sou cristão, a gente tem que perdoar, a gente tem que relevar. E aqui dentro da igreja acaba, dentro da congregação, dentro da membresia, acaba se tornando o maior ambiente formador de hipócritas. É verdade. Por isso que a gente tem que falar pouco e viver em oração e ser sinceros. Sim, sim, Deus te abençoe. Não, não. Amém, irmão? Amém. Deus te abençoe. Puxa, foi tão rápido. Amém, irmão. Você está alegre? Glória a Deus, me dá um abraço aqui. Está triste? Vamos orar junto. Mas sem hipocrisia, porque isso não agrada a Deus. Diga glória a Deus.
Cuidado com a hipocrisia religiosa. Lição 7. A supremacia da verdade. A supremacia da verdade. Quando Jesus está sendo interrogado por Pilatos, Pilatos faz uma pergunta para Jesus: o que é a verdade? Porque os romanos buscavam a verdade. Os gregos qualificaram a verdade em verdade absoluta e verdade relativa. Meu Deus, eu poderia entrar no assunto de premissas aqui para explicar sobre verdade relativa e absoluta. O que é uma verdade relativa? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. A verdade relativa. O que é a verdade absoluta? É que em todos os pontos de vista a verdade é aquela única. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui. Os advogados usam terno. Olha a premissa. Os advogados usam terno. Eu estou usando terno. Logo, eu também sou advogado. É verdade isso? Eu sou advogado? Então nós temos que prestar atenção nas premissas. Por isso que existe a verdade relativa e absoluta. Mas quem que criou essa ideia de verdade relativa? Eu falei que foram os gregos, mas deixa eu corrigir aqui. Quem inventou foi o cão. Porque a verdade é só uma, é só absoluta. Ou é sim ou é não. Ô pastor, mas quando está se falando que a verdade é sim ou é não, está dizendo que a verdade é uma só. Então, o que é a verdade? A verdade é simplesmente a comprovação da realidade? Não, a verdade é um ser. É um ser. E quem que é esse ser? João 14,6. Eu sou o caminho, no singular, a verdade e a vida. Esse ser é Jesus, a verdade é só Jesus, é só uma. Não existe verdade relativa, só a absoluta. Jesus é a verdade, dá glória a Deus. Amém? Lição 8. Misericórdia, a sensibilidade cristã à vida. Misericórdia. Alguém tem misericórdia aqui? Alguém aqui está na lei do talião? O que é a lei do talião, pastor? Está escrito nos códigos de Hammurabi: olho por olho, dente por dente. O que quer dizer? Fulano arrancou o olho esquerdo do ciclano. O que vai fazer? Vai ter que pagar. Quantos dólares? Não tem nada de dólar não, querido. Arrancou o olho? Vai ter que ser arrancado o olho dele também. Mas $1 milhão não paga? Não, é o olho. 500 mil cabeças de vaca? Não, é o olho. Fulano estava brigando ali na esquina e acertou um soco, acertou em cheio na boca, arrancou um dente. E agora? Vamos negociar. Quanto você quer? Não, eu quero teu dente. Era assim, era olho por olho, dente por dente. E tem gente que quer proceder dessa forma. E tem gente que diz assim: meu Deus, faz justiça. Ele pede 2 vezes: meu Deus, faz justiça. Na terceira, Deus manda um raio e fulmina ele. Ele chega lá no céu, isso se não descer para baixo, né? Meu Deus, o que aconteceu? Disse: não, você pediu justiça. Não, senhor, mas é a justiça que eu queria que o senhor fulminasse meu irmão. Não, mas ele era mais justo que você. Mais justo que eu? Sim, em 2 artigos, ele era 2 artigos mais justo que você. Você era 2 artigos mais profano do que ele. E se eu fui fazer uma justiça comparativa? É por isso que nós temos que pedir e ter no nosso coração um senso de misericórdia. Porque diante de Deus não escapa um. Misericórdia. Misericórdia. Viu? Misericórdia. Então, quando você vai pensar em apontar para tua irmã, os teus dedos são tão rebeldes, são tão mal criados teus dedinhos, que você está apontando com um dedo no máximo. Esse aqui vai te ajudar, o grandão aqui, ó. E tem 3 apontando para você aqui, ó. Com exceção de um rapazinho, meu vizinho, que está morando ali no Santa Cândida ali, mas geralmente é assim, né? Que ele tem 9 dedos, né? Mas é assim. Então você tem que ter misericórdia das pessoas. Quem tem misericórdia, levanta a mão. Todo mundo tem, né? Então tá bom, quero ver. Vamos ver aqui. Lição número 9. Perseverança, a prova da salvação. Diga um versículo para mim, pastor. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Fala mais um, pastor. Diácono Valdir Ferraz. Quem perseverar até o fim será salvo. E aquele que o senhor, e aquele. Tu, porém,
Tu, porém, fala o resto, vai até o fim. Irmão, deixa eu te falar para você entrar no céu. Não falta muito, é só você tem que ir só até o fim, só até o fim. Quem está disposto a ir até o fim, levanta a mão. Se você não está disposto, eu não quero te desanimar. É melhor você ir batendo na poeira da roupa, se levantando, dar uma despreguiçada, faz de conta que você não estava parado e vai até o fim. Vai até o fim. Amém? É até o fim. Perseverança, a prova da salvação. Ô pastor, mas a prova da salvação eu aprendi pelo calvinismo, que a prova da salvação é a eleição e a perseverança dos santos, de acordo com a doutrina de Charles Haddon Spurgeon. É chamado o príncipe dos pregadores, o Charles Spurgeon. Alguém já ouviu falar em Charles Spurgeon? Ele ensinava de acordo com o que já preconizava João Calvino. Se você for escolhido para ser salvo, meu querido, você pode beber até cair. Você pode viver uma vida pecaminosa. Chegou o momento X da tua vida, Deus vai lá e vai te salvar. Deus vai dizer, ô infeliz, acorda aí, vai te jogar um balde de água na cara, vai dizer, acorda que eu vou te salvar agora. Oh, mas eu não mereço, eu estou meio torto aqui. Não, mas você vai ser salvo, porque você nasceu para ser salvo. Predestinação. Já o outro é o seguinte, ele vai na vigília, ele ora, ele busca a Deus, ele se humilha, bota a boca no pó, e daí fala ao Senhor, eu vou ser salvo, eu creio na minha salvação. E daqui a pouco Deus fala assim, rapaz, eu te vejo desde o começo, sabe? Eu estava olhando você, e eu olhei para a tua cara, não fui com a tua cara, você não tem cara de salvo. Você está lutando para ser salvo, mas eu te escolhi para você ir para o inferno, então você não vai ser salvo. Você não me engana, você não. Dá para acreditar numa doutrina maligna dessa, irmãos? Predestinação. Predestinação. É claro que eu não vou entrar no mérito para discutir arminianismo com calvinismo, predestinação e o princípio do livre-arbítrio. Mas eu creio que o Senhor teve misericórdia para nos arrancar do mundo. Só que nós temos a nossa parcela, porque a Bíblia diz, o que é impossível aos homens é possível a Deus. E o que nós podemos fazer, nós temos que fazer. E o que eu posso fazer, pastor? Persevera até o fim. E você será salvo. Quem entendeu, levanta a sua mão. Lição 9, então, perseverança, a prova da salvação. Lição 10, a importância da oração. São Mateus 6 e 9. O Pai Nosso, não é tremendo o Pai Nosso? É maravilhoso. Jesus nos ensinou a orar. Ensinou ou não ensinou? Jesus mandou orar. Vigiar e orar. E mandou orar ou não mandou orar? Primeiro ele ensina, depois ele manda. Só que ele fala assim, sabe? Tem uns que são tão, sabe, meio liso, né? Um crente bagre, né? Não ora. Oxe, sabe o que eu vou ter que fazer? São João 16. Eu vou ter que orar pelo meu povo também. Jesus orou por nós. O que isso comprova? Lição número 10, a importância da oração. Falando em importância da oração, depois aqui da imposição de mãos aqui, irmãos, vai ter uma horinha de oração, tá? E vocês veem se não foge, tá? Dá um glória a Deus aí. Lição número 11, comunhão cristã. Organismo ajustado, bênção divina. O que é comunhão? Ter tudo em comum. Do grego koinonia. Koinonia, ter tudo em comum. O que é ter tudo em comum, pastor? O pastor está querendo nos evocar a doutrina marxista de Karl Marx, do comunismo? Não. Se na igreja as pessoas hoje em dia, quem está lá naquela diagonal, o outro que está nessa, o outro que está naquela diagonal, o outro que está aqui, um pensa dessa forma, o outro pensa do outro, pensa do outro, porque os crentes hoje, a maioria estão todos mergulhados na internet, e o pastor está falando aqui, ele diz, mas não é isso que o pregador norte-americano falou, doutor em divindade, com um anelzão desse tamanho, um anel quase que encobre a cara dele. E daí fica com tantas dúvidas, e pensa, o que eu vou acreditar? Se eu acredito em Deus, ou em Elohim,
Ou será que eu acredito na fé Bahá'í? Ou acredito em Buda? Ou no Hare Krishna? Por isso que se nós quisermos ser cristãos de verdade, como um corpo verdadeiro, nós precisamos ter comunhão, nós temos que começar tendo um pensamento em comum. Sabe por que eu estou dizendo isso? Tem gente que pensa que o câncer é simplesmente uma imputação maligna. Existe câncer promovido por demônios, por macumba, por vários fatores. Mas um dos fatores mais comuns, que é um consenso na oncologia, é quando uma célula do corpo se rebela. Quando ela não quer mais se comunicar com as outras células e com os tecidos. É uma célula rebelde, vira câncer. E o que nós somos? Nós somos células. Nós somos células porque o corpo é Cristo. Se nós não tivermos comunhão, você vai puxar para trás, eu vou puxar para frente, alguém vai puxar para a direita, outro para a esquerda, um vai puxar para a parte infra, outro vai puxar para a parte supra. E o outro vai dizer assim, que puxa esse, vai lá e solta uma bomba no meio, vamos explodir tudo isso aí. Por isso que nós temos que ter comunhão, diga comigo, comunhão. Organismo ajustado, bênção divina. Vamos ao contrário agora. Contenda, diferenças de ideais, organismo desajustado, igreja amaldiçoada, contendeira, cheio de problema, de luta. Vamos agora para a lição número 12. Os dois caminhos. Alguém sabe quais são os dois caminhos? Não existe o sim, existe também o não. Existe o certo, existe o errado. Existe à direita as ovelhas, existe à esquerda os bodes. São dois caminhos. Não estou aqui querendo ensinar a doutrina dualista, dizendo de Cítio, o filósofo grego. Não é dualismo. Quando eu falo que existe dois caminhos, e nessa lição de número 12 que nós vamos estudar, se Deus assim permitir também, né? Está tratando de céu e inferno. Está tratando de retidão e de tortuosidade. Está falando de santificação e de pecaminosidade. É isso que estamos falando, de dois caminhos. Antagonismos. Amém, irmãos? Lição 13. A vida cristã vitoriosa. A vida cristã vitoriosa. Quem é vitorioso em Cristo aí, diga glória a Deus. A vida cristã vitoriosa. Salmo 129, versículo 2. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram me vencer. Passaram o arado nas minhas costas. Olha o que o salmista passou, hein? Passaram o arado nas minhas costas e fizeram longos sulco. Sabe o que é sulco? Não é suco não, é sulco. Sulco é aquela cavidade quando arranha a terra com o arado, com o rastelo. Estou falando em curitibês aqui. Rastelo. Fazendo sulco, fazendo buraco. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo. Ele me libertou das algemas dos ímpios. Já pensou? E o que é a nossa vida de crente, se não é isso? Luta e vitória, luta e vitória, luta e vitória, luta e vitória. Ah, pastor, mas eu já tive algumas derrotas. Ah, pelo amor de Deus, você nunca teve derrota, senão você não estaria aqui. E vou dizer mais uma, você não é campeão, você não é vitorioso. Você em Cristo, você é mais que vencedor. Fica de pé, dando glória a Deus. Fica de pé. Amém? São essas então as 13 lições que nós vamos estudar detalhadamente. Nós vamos começar a estudar sobre os grandes ensinamentos de Jesus Cristo. Quem quer aprender, diga glória a Deus.